Olá, pessoal! Mais uma vez o nosso encontro para refletirmos sobre as mensagens de Jesus, falando desse livro, No Roteiro de Jesus, que é da psicografia do Chico pelo Humberto de Campos, em uma organização de Gerson Simões Monteiro. Esse livro que tem nos trazido lições belíssimas, que nos ajudam a refletir, que nos ajudam a nos melhorar e que faz com que a nossa caminhada seja um pouco melhor. Eu convido a você para continuar com a gente, ouvindo essas histórias, refletindo. E se essas histórias te fazem bem, acalentam o teu coração, mexe com os seus pensamentos, no desejo de mudança, ou te traz esperança e equilíbrio, faz esse movimento do bem, compartilha essa mensagem, envia para alguém que você acha que vai gostar também, alguém que possa se sentir favorecido com a mensagem do Mestre. Ativa o sininho lá do canal para você receber a notificação de quando essas mensagens estiverem já no YouTube. E curte também se você achar que tá bacana, que tá bom. Vamos espalhar o bem, vamos promover a paz, a esperança, vamos promover o raciocínio, vamos tentar seguir o roteiro do Mestre. Então vamos dar continuidade ao nosso trabalho, ao nosso estudo, nessa lição de hoje, pedindo a Ele, o amigo de todas as horas, o Rabi da Galileia, que está entre nós há mais de 2000 anos, nos ensinando, nos dando exemplos de amor, de perseverança e de fé, e que Ele possa visitar cada coração nesse instante que compartilha desses momentos de reflexão. A nossa história hoje é a lição 9 e ela se chama Revolução Cristã. Os judeus aguardavam a vinda de um Messias que pudesse modificar toda a paisagem que eles estavam sofrendo. Escravizados pelos romanos, subjugados pelo poder, sentiam-se à parte da sociedade, um povo extremamente sofrido, que aguardava aquele que havia sido prometido pelos profetas para libertá-los de tanto sofrimento. Então, ouvindo variadas referências ao novo reino, Tomé, o discípulo, impressionara-se acreditando o povo judeu nas vésperas de formidável renovação política. Eles aguardavam alguém que os dirigisse, que os governasse. Indubitavelmente, Jesus seria o orientador supremo do movimento, a esboçar-se pacífico para terminar, com certeza, com choques sanguinolentos, era o que era aguardado. Não se reportava o Mestre constantemente à vontade de Todo-Poderoso? E para eles, na época, a vontade do Todo-Poderoso era que eles pudessem sair daquele sofrimento, mas que aqueles que os fizeram sofrer fossem severamente castigados. Era inegável, então, o advento de uma era nova que eles aguardavam. Legiões de anjos desceriam provavelmente dos céus e pelejariam, brigariam pela independência desse povo judeu, que era o povo escolhido. Era assim o pensamento também de Tomé. Afinal de contas, eles viviam numa sociedade judaica. Lembrando que Jesus era judeu, os seus 12 discípulos eram judeus. Natural que assim pensassem, que pudessem ser salvos por alguém que realmente os tiraria daquela situação tão delicada. Justificando-lhe a expectativa, toda a gente, todas as pessoas daquela sociedade se agrupavam ao redor de Jesus,
registrando as promessas que ele fazia. Todos pensavam que naquele momento já estavam no limiar da terra diferente, sem dominadores e sem escravos. Nós hoje estamos como esse povo, nos agrupando ao redor de Jesus, aguardando essa mudança, esse momento que chegará de uma nova terra, de um novo tempo, onde haverá mais amor, mais fraternidade, mais respeito. Um movimento revolucionário, pensava Tomé, procurando imprimir mais largo sentido político. E assim ele dizia para Jesus: é uma revolução, haverá uma mudança muito grande. E Jesus respondeu: sim, não deixa de ser. Assim como nós ficamos aguardando essa entrada do mundo novo, muitas vezes pensamos que o Pai ainda é aquele mostrado para nós por Moisés, um Pai que pune, um Pai que ameaça, que retira da sua face, do seu lado, aqueles que não promovem o bem, aqueles que não obedecem às suas leis. Muitas vezes nós ainda estamos confusos, mas devemos nos lembrar que o Pai é amor, é bondade e é justiça, mas é também misericórdia. Porém, o discípulo entusiasmado recordou que a raça a qual eles pertenciam era belicosa desde os padecimentos no deserto, que tinha uma grande capacidade de resistência e assinalava a marcha dos israelitas, a começar pelo líder, que era Moisés. E ele indagava a Jesus: Senhor, confiar-me-ás porventura o plano central dos empreendimentos? Para as explicações necessárias. Ele queria que Jesus dissesse para ele o que iria acontecer e qual seria o seu papel para promover essa mudança que ele estava aguardando. Dirigiu-lhe Jesus um significativo olhar e observou: amanhã muito cedo iremos ambos ao monte, marginando as águas. Teremos talvez mais tempo para explicações necessárias. Jesus não respondeu de imediato a Tomé. Ele queria primeiro mostrar o trabalho, exercitar aquilo que ele veio fazer, para que com seu exemplo Tomé pudesse aprender e compreender qual seria o seu papel naquele momento de mudança. Qual seria a sua função? Qual seria o desígnio que ele tomaria a partir daí? Intrigado, o apóstolo aguardou o dia seguinte e buscou ansioso a companhia do Senhor muito antes do sol nascente, em casa de Simão Pedro. Com surpresa, encontrou já Jesus à espera dele, para que pudessem partir, jornadearem, sem detença, sem parar, saírem bem cedo. Jesus convidando Tomé, desde muito cedo, das primeiras horas do dia, para observar o que acontece num dia inteiro, em que pudessem caminhar até o monte para orar, e no caminho Tomé aguardava as explicações do Mestre a respeito do que iria acontecer dali por diante. Não deram muitos passos. Encontraram pobre pescador, embriagado, a estirar-se na via pública. O Messias parou e acercou-se do mísero, socorrendo-o. Que é isto? Clamou Tomé enfadado. Este velho diabo é Jonas, borracho, renitente. Para que ajudá-lo? Amanhã estará deitado aqui às mesmas horas e nas mesmas condições. Durante o nosso dia nos acercamos de irmãos que se perdem nos vícios.
E nós olhamos para aquele irmão e pensamos e dizemos, como Tomé, essa pessoa está reincidindo no erro. Quantas vezes já foi auxiliado e continua aqui com as mesmas atitudes. Ele não tem jeito, não há nada que se faça para que ele se melhore. Para que perder nosso tempo tão precioso com ele? E foi essa pergunta que Tomé fez a Jesus. Por que Jesus, o Mestre Divino, pararia a poucos passos para socorrer alguém que estava ali embriagado e que já havia demonstrado quantas vezes que ele se encontraria nas mesmas condições? Mas Jesus, o companheiro celeste, não aceitou o conselho de Tomé e respondeu, redarguiu: Tomé, não te sinto acertado nas alegações. Eu não sinto que você esteja certo, que você tem razão. Ignoras o princípio da experiência de Jonas. Não sabes por que fraqueza se rendeu ele ao vício. Ele é um enfermo do espírito em estado grave. Seu sofrimento se agrava à medida que mergulha no lamaçal. Realmente vive reincidindo na falta. Entretanto, não consideras razoável que o serviço de socorro exija também um ato de começar? Jesus nos fala desses nossos irmãos que estão envolvidos pelas viciações, e são tantas, não somente do álcool, das drogas, mas também de medicamentos, outros vícios morais que ferem gravemente a nossa sociedade. Jesus nos alerta que nós não conhecemos qual é o motivo que levou aquela criatura a adentrar esse vício e quanto é difícil para aquela criatura sair dele. Que muitas vezes, sim, aquela criatura reincide no erro, mas o socorro deve começar sempre. É o nosso irmão de estrada, que embora esteja equivocado, faz parte do rebanho desse grande pastor. É também uma das suas ovelhas que está ali caída no caminho, ferida e precisando de socorro. Certamente Jesus irá socorrê-la. Mas e nós? Qual é a nossa ação? Qual é a nossa reação quando nos deparamos com esses irmãos, principalmente quando percebemos que eles persistem no mesmo quadro dos vícios? O aprendiz, que era Tomé e que somos nós, não respondeu, não teve palavras para falar nada, limitando-se a cooperar com Jesus na condução daquele bêbado para um lugar seguro onde alguém caridoso pudesse lhe oferecer alimento, luz, calor, abrigo. Era o que Tomé podia fazer naquele instante, sem poder dizer nada diante daquela lição do Mestre. Retornavam à caminhada, quando uma pobre mulher, a toda pressa, veio implorar ao Messias que ele visitasse a sua filhinha que tinha febre alta. Jesus, acompanhado do discípulo, orou ao lado da pequenina, confiante, abençoando-a e restituindo-lhe a saúde, a tranquilidade do corpo. Jesus é o médico das nossas almas. Ele pode nos curar, ele nos cura. Muitas vezes desejamos a cura biológica desse corpo que certamente perderemos. Queremos adquirir mais alguns anos, alguns meses de existência no plano terreno e queremos adquirir de forma saudável. É natural, faz parte.
Mas Jesus cura primeiro o nosso espírito, antes de curar o nosso corpo. E era a lição que ele dava àquele discípulo, atendendo à necessidade de uma mãe que pede o socorro à sua filha. E como dizia o amado Chico, quando uma mãe ora, ela ultrapassa o telhado. O seu pensamento chega até Deus e Deus a ouve. Que essas mães que oram por seus filhos possam receber essa bênção de Jesus. Iam saindo de Cafarnaum, mas foram abordados por 3 senhoras, 3 mulheres de aspecto muito humilde, que desejavam instruções sobre a Boa Nova, sobre aquele momento que estavam vivendo, sobre as instruções que Jesus passava desse novo reino, desse mundo novo que estava chegando. Elas queriam aprender para também instruir os seus filhos. O Cristo não se fez de rogado nesse instante, parou, prestou os devidos esclarecimentos àquelas mulheres que o buscavam e resumiu os conceitos do reino dos céus para que elas pudessem educar os seus filhos para também fazer parte desta nova caminhada. Muitas mulheres, religiosas ou não, se aproximam de Jesus para lhe pedir as orientações necessárias para guiar os seus pequenos pela vida fora, entregando a eles o tesouro do Evangelho do Cristo, para que cresçam sobre o seu olhar, aprendendo com ele e sendo no futuro homens e mulheres de bem. É uma lição maravilhosa receber de Jesus as instruções para guiar os nossos filhos. Ainda não haviam concluído aquele percurso curto, e Jafé, o cortador de madeira, veio resfoleante suplicar-lhe a presença no lar, porque um filho estava morto e a mulher dele enlouquecera de dor. O emissário de Deus seguiu sem pestanejar à frente de Tomé silencioso. Tomé observava tudo e estava ao lado de Jesus. O mestre reconfortou a mãezinha desvairada pela dor, restabelecendo-lhe o equilíbrio, e ensinou aquela casa, aquele lar perturbado, que a morte física, no fundo, era a vitória da vida, dizendo para ela que aquela separação era momentânea, como muitos de nós passamos. Nos separamos de pessoas amadas, entregando-as a Jesus, através desse fenômeno da morte. Mas já trazemos conosco, embora a dor seja imensa, a certeza de que aquela criatura não morreu, só lhe ficou ali o seu corpo físico, mas ela segue como espírito imortal para a verdadeira vida. Os anos que ela passou aqui junto de nós foram muito poucos diante do que a espera no infinito. Assim como nós também atravessaremos essa porta na certeza absoluta de que estaremos amparados pelo Evangelho de Jesus para vivermos a verdadeira vida no plano espiritual. O serviço da manhã absorvera-lhes o tempo, e assim que se puseram a caminho em definitivo, eis que uma anciã, uma senhora, semi-paralítica, pede o amparo do amigo celestial. Trazia a perna horrivelmente ulcerada e dispunha apenas de uma das mãos. O Messias acolhe bondoso
solicita a ajuda do apóstolo e a conduz a um lugar próximo, onde pode lhe lavar as feridas, deixando-a mais aliviada com suas dores, em lugar seguro, limpo, acolhedor, ensinando aquele discípulo que o seguia o quanto é necessário amparar os irmãos em sofrimento. Prosseguindo a viagem para o monte, mestre e discípulo foram constrangidos ainda a atender mais de 50 casos difíceis, lenindo o sofrimento, semeando bom ânimo, suprimindo a ignorância, espalhando lições de esperança e iluminação. Sempre rodeados de cegos e loucos, leprosos e aleijados, doentes e aflitos. Mal tiveram tempo de fazer um ligeiro repasto de pão e legumes. Quando atingiram o objetivo, anoitecera de todo. Estrelas brilhavam distantes. Eles estavam exaustos. Haviam começado o dia tão cedo nas primeiras horas, com o objetivo de orar no monte, e o dia todo havia sido uma oração. Porque o homem de bem está em constante oração, segundo o Evangelho de Jesus. Todos os atos do Mestre foi um cântico de oração para o Pai, amparando os sofredores, amparando os doentes, os oprimidos, os enlouquecidos, porque Ele mesmo disse que Ele não veio para os sãos, e sim para os doentes. Era um mestre socorrendo aqueles que mais necessitavam. Tomé, depois de um dia inteiro andando com mestres e amparando quando possível, ajudando na medida do seu conhecimento, já estava cansado, com os pés sangrando, enxugava o suor copioso e rendia graças a Deus pela possibilidade de descansar. A fadiga, porém, não lhe subtraía a curiosidade, porque ele não se esqueceu de que Jesus haveria de lhe dizer, de lhe instruir sobre quais os próximos passos para a grande revolução. Erguendo para o Cristo o olhar indagador, inquiriu, perguntou: Senhor, dá-me agora a chave da conspiração libertadora. Diz Jesus para nós o que é que nós temos que fazer para essa grande revolução, depois de um dia inteiro de exemplos que o Cristo o ofertou e oferta a todos nós. O que nós temos que fazer para participar dessa grande revolução, desse momento de transição planetária, quando certamente o mundo novo chegar? Qual foi a nossa contribuição? Nos armamos para a guerra ou nos armamos de amor para a caridade, para a bondade? O divino interpelado esclareceu sem vacilações: Tomé, os homens deviam entediar-se de revoltas e guerras que começam de fora, espalhando ruína e ódio, crueldade e desespero. Nossa iniciativa redentora verifica-se de dentro para fora. Já nos achamos em plena revolução evangélica e o dia de hoje, com os abençoados deveres que nos trouxe, representa a segura resposta à pergunta que me fizeste. Enquanto houver preponderância do mal, a traduzir-se em aflições e trevas no caminho dos homens,
combateremos em favor do triunfo supremo do bem. Jesus nos alerta que nós devemos nos cansar de brigar, de enfrentarmos uns aos outros com ódio, com vingança, com valores materiais. Tudo isso passa, tudo isso fica. Devemos estar prontos para o trabalho abençoado no bem, favorecendo o nosso irmão em sofrimento, e nesse instante estaremos favorecendo a nós também. Estaremos fazendo uma poupança de tesouros espirituais, onde ninguém pode nos roubar, ninguém pode nos tirar. Ficaremos ricos do amor do Cristo. Faremos essa transformação de dentro para fora em nós mesmos, lapidando-nos, nos higienizando das nossas imperfeições, mas oferecendo ao nosso irmão o que temos de melhor, o que já conquistamos, as virtudes já conquistadas, o esforço em sermos melhores. Diante da resposta de Jesus, o discípulo ficou desapontado. Concluiu. Jesus concluiu diante do olhar desapontado do discípulo. A ordem para nós não é de matar para renovar, mas sim de servir para melhorar e elevar sempre. Jesus não veio trazer a morte, Jesus veio trazer a vida em abundância. Tomé passou a refletir maduramente e nada mais perguntou. Que as lições de Jesus, num dia inteiro com Tomé, possa também nos tocar, quando nos deparamos com um familiar difícil, com um amigo com vício, com a dor da perda de alguém que amamos, com o socorro que podemos oferecer àquele que nos pede ajuda ou àquele que sabemos que necessita de ajuda. Aprender durante o nosso dia que Jesus está entre nós, oferecendo a sua mão amiga aos nossos irmãos e a nós também, e que possamos, como Tomé, não fazermos tantas perguntas, mas agirmos mais em favor do amor. Que esse Mestre amado possa nos fortalecer no desejo de nos melhorar, no desejo de sermos alguém mais caridoso e amoroso, de termos um olhar de respeito, de compreensão. Que Ele abençoe a todos nós nesse momento tão delicado da transição, que tenhamos toda a condição de servir ao Mestre Jesus. Por isso, se você chegou até o final dessa história, se você esteve comigo refletindo nas atitudes de Jesus e nas falas de Tomé, me ajude a compartilhar a história para mais pessoas também fazer essa mudança interior. Até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo vídeo no Roteiro de Jesus.